pedindo fome. Estenda suas mãos, por gentileza. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque assim como Abraão, assim como Isaque, ouviu a tua voz e te obedeceu, e o Senhor os abençoou, eu também creio, Pai, que nesta sala, grandes coisas o Senhor está fazendo pela obediência do teu povo, que te honra, Senhor. E mesmo aqueles, ó Deus, que porventura não puderam ofertar, eu sei que a tua mão está estendida para abençoar cada um aqui no nome de Jesus Cristo. Recebe essa bênção em nome de Jesus Cristo, amém? Obrigado, pastor G, glória a Deus, obrigado. Esqueci a minha oferta. Pastor G, a minha oferta ficou aqui, irmão, por favor. Desculpa aí. Glória a Deus, vamos nos sentar. A nossa igreja tem por costume, né? Não é doutrina, mas por costume celebrar a Santa Ceia todo o primeiro domingo do mês. E essa semana Deus tratou de algumas situações e falou conosco, falou comigo, com a minha esposa, que nós precisávamos servir a Santa Ceia hoje de novo. E com certeza Deus não ia mandar fazer isso se não tivesse alguns propósitos. E eu acredito que vai acontecer, que vão acontecer grandes coisas aqui nessa reunião. Amém? O tema dessa palavra é o pecado e o sangue. Amém? Eu peço a você que acompanhe, porque duas perguntas nortearam meus pensamentos. Como é que a igreja lida com o pecado? Amém? Vou esperar todos se acomodarem. Como é que a igreja lida com o pecado? Eu tenho uma resposta muito simples. A igreja não pode aceitar o pecado. O comportamento, a atitude, a ação da igreja com relação ao pecado é: não vamos aceitar o pecado. Amém? Vocês concordam comigo? Mas quem é que consegue viver sem pecar, irmãos? Fala a verdade. Nesses últimos 10 minutos, talvez você já tenha pecado. Nessas últimas horas, a noite de ontem, o dia de ontem, né? Mas agora a pergunta que se faz, que é a segunda pergunta, é: como é que a igreja lida com o pecador? Primeira pergunta é: como é que a igreja lida com o pecado? Resposta simples: a igreja se esforça, ou a igreja não aceita e se esforça para não pecar. É a direção de Deus. Amém? Agora, como é que a igreja lida com o pecador? Então vamos pegar exemplos da Bíblia, ensinamentos de Jesus, porque não tem outro ensinamento que seja tão eficaz, tão eficiente, tão poderoso e tão verdadeiro do que os ensinamentos de Jesus. Amém? Concorda comigo? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de São João. Capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo.
E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Curve tua cabeça, por favor. Que discurso, Deus. Que ensinamento. Que isso possa entrar no coração dos nossos irmãos nesta sala, aqueles que estão acompanhando, para nós aprendermos grandes coisas a respeito do pecado e a respeito do pecador e, acima de tudo, do sangue da reconciliação. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Olhe para mim, irmãos. Todos nós, seres humanos, temos senso crítico. Senso crítico significa: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E quando nós não concordamos com alguma coisa que nós sabemos que é pecado, há uma tendência, infelizmente, uma tendência humana de emitirmos julgamento, e isso são todos. Então eu venho para a igreja, você vem para a igreja para aprendermos alguma coisa com Jesus, e aqui já começa dizendo assim: quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Jesus perguntou: se você não tem pecado, você pode emitir a sua opinião, você pode atirar a pedra, você pode acusar. E todo mundo desapareceu dali, só ficou a mulher. E Jesus não fulminou aquela mulher, Jesus amou aquela mulher e falou: uma nova oportunidade eu estou te dando, vai e não peques mais. Amém? Eu penso que no decorrer da exposição dos versículos que vamos ler, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar à vontade na tua vida. Eu não vou precisar pregar muita coisa, eu não vou precisar levantar muitas questões aqui, porque eu entendo que Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural na tua vida. Amém. Um derramar de Deus vai acontecer aqui nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos passear aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O mesmo Jesus ensinando a mesma verdade numa linguagem diferente. Amém? Achou, Mateus?
capítulo 7, versículo 1 diz assim, dentro do sermão da montanha, Jesus fala, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5, abençoado, crente, irmãozinho. Jesus tem um discurso pesado, hein? Hipócrita. Olhe para mim, irmãos. Jesus está sendo assim muito delicado, dizendo para você, para mim, para nós, que porventura temos o costume de ficar emitindo opiniões e acusando pessoas, sendo que nós mesmos carregamos pecados e coisas que deveriam ser extraídas da nossa vida, da nossa linguagem, do nosso comportamento. Jesus está dizendo, hipócrita, não viva desse jeito, está errado isso. O que é hipócrita? Hipócrita é fingir que temos alguma coisa, ou que vivemos alguma coisa e que não somos aquilo, não vivemos aquilo, é só uma aparência. Hipocrisia, Jesus está chamando isso de hipocrisia. Mas normalmente emitimos a nossa opinião, ou acusamos alguém, ou criamos uma fachada de santidade para impressionar alguém. Mas nós não conseguimos enganar a Deus. Irmãos, esse culto é diferente hoje. Você vai sair daqui abençoado? Eu creio que vai. Você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar? Eu creio que vai. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ouvir isso. O papel do pastor, ou o papel dos pastores, é proteger as ovelhas. Se você comete um pecado, eu como pastor, nós como pastores, temos que te ajudar a sair do pecado, e não matar você, não matar a ovelha. A gente aprende isso com Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Veio lá um urso, pegou uma ovelha dele. Veio lá um leão e pegou a ovelha dele. Ele arriscou a vida pela ovelha. Pastor G, às vezes nós vamos ter que arriscar a vida. Pastor Eliseu, às vezes nós vamos ter que arriscar a vida. Sabe o que é arriscar a vida no âmbito igreja, comunidade, congregação? Muitas vezes você vai expor, vai ficar na berlinda, para as pessoas falarem assim, ah lá, pecou e o pastor não fez nada. Ah lá, pecou e o pastor... Nós vamos amar as ovelhas. Nós vamos lutar para que as ovelhas sejam limpas do pecado. Esse é o trabalho do pastor. E se alguém fala mal, eu arrisco a vida, eu arrisco o título que eu tenho, eu vou me esforçar. Nós vamos nos esforçar para cuidar da tua vida e tirar toda a sujidade, a menos que você não queira. Se você não quer, aí é outro aspecto que a gente vai tratar aqui. Mas pensa nisso. Eu tenho meditado muito em Samuel, 1 Samuel, que fala do Davi, aquilo que eu acabei de narrar agora. Ele falou para o rei, falou assim, eu vou lutar sim contra esse gigante, porque eu corri o risco quando eu fui atrás do urso, quando eu fui atrás do leão, que pegaram as minhas ovelhas. Então, se o pecado pegou você, se uma situação está te embaraçando, nós como pastores vamos lutar
pela tua vida. É você que está vendo aí, é isso mesmo. Esse é o papel do pastor. Pastor não é para ficar só no púlpito, no alto. O apóstolo Paulo ensina uma linda para nós, que eu já preguei aqui outro dia, a respeito de um jovem chamado Eutico. Eutico estava sentado na janela, distraiu-se, cochilou, caiu e morreu. O apóstolo Paulo saiu do púlpito onde ele estava. Foi Paulo ou Pedro? Acho que foi Paulo. Ele saiu do púlpito, ele falou: pessoal, para aí um pouco, espera aí. Ele desceu do púlpito e foi lá embaixo, três andares para baixo ali. Ele foi lá e ressuscitou o morto. Irmão, eu estou pregando para mim. O pastor tem que amar as ovelhas. Estou pregando para líderes. Estou pregando para um grupo de obreiros que estão aqui fazendo o curso. Ame as pessoas. Elas têm defeito, você também tem. Mas ajude a vencer o pecado. Ajude a vencer. Não mate, não acuse, não aponte o dedo. Porque Jesus tem uma qualificação que não é nada agradável. Hipócrita. Mas seremos transformados nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 18. Deixa aberto aí Mateus 18, olhe para mim um segundo. Eu fiz a pergunta: como é que a igreja lida com o pecado? Em princípio eu respondi: a igreja não pode aceitar o pecado. Você estava nesse culto? Estava, né? Foi hoje. Mas agora eu vou um pouco mais fundo. Eu vou mostrar para você biblicamente como é que Jesus ensina a igreja a lidar com o pecador. Em Mateus 18, aqui no versículo 15, achou? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Vou parar aqui um pouquinho, olhe para mim por gentileza. Se alguém pecar contra você, vai falar com a pessoa, você e ele, você e ela, vai tratar do assunto vocês dois. É assim que a igreja trata com o pecado. Se alguém comete alguma coisa, um pecado, principalmente pecado que se torna público, pecado que pode trazer um peso para a igreja, para os irmãos, para as famílias, como é que a igreja faz? Jesus está dizendo: chama a pessoa, você e ela só, e vai tratar. Se a pessoa se arrepender, é o que está escrito aqui, se ela te ouvir, ganhaste o irmão. Amém? Amém? Esse é o método bíblico. Segundo passo, no versículo 16 diz: mas se ela não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olhe para mim, por favor. Irmãos, o que vocês estão aprendendo hoje é administração eclesiástica. E
É o esforço que a liderança, que a igreja precisa fazer para viver isso. Amém? Então você tem a primeira fase. Chama a pessoa que errou e fala: você não devia ter feito isso. E a pessoa: eu errei, eu falei. Se arrependeu, ganhamos o irmão, ganhamos a irmã, e a vida que segue. Amém? Mas se a pessoa não produz esse fruto de arrependimento, de mudança de vida, a Bíblia fala: segundo passo é chamar de novo aquela pessoa, e chama essa pessoa agora com mais uma ou duas pessoas de testemunha. Tipo assim: irmão, você fez isso, nós já falamos e você não mudou, você continua fazendo. E aqui tem testemunhas agora, biblicamente tem testemunhas que você está sendo corrigido, está sendo pastoreado, e pronto. E aí, esse é o segundo passo. Chamamos de novo com testemunhas. Depois, no versículo 17: e se não as escutar, se não ouvir as testemunhas, daí ele fala assim: dize-o à igreja. E se ele não escutar, se a pessoa não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Amém? Irmãos, esse é o nível mais extremo que pode acontecer numa igreja. No passado, nós tivemos uma situação na igreja, nós não éramos nem pastores ainda, mas havia na igreja, estava acontecendo na igreja furto. Alguém mexia nas bolsas, principalmente das mulheres, e as pessoas começaram a reclamar, e começamos a observar o que estava acontecendo, e conseguimos identificar. Você lembra dessa situação? Lá na Mário Lopes Leão? E nós conseguimos identificar a pessoa, chamamos a pessoa, exatamente, né? O pastor que pastoreava naquela época fez exatamente isso. Chamou a pessoa e falou assim: olha, está acontecendo isso, isso e isso, você já foi pego, nós temos provas de que você está mexendo. E melhorou. Mas depois de algum tempo, voltou a acontecer novamente. Chamamos novamente, conversamos, e a pessoa não mudou. Daí nós avisamos: você será denunciado no púlpito do teu caráter, e nós vamos falar que você já ouviu uma vez, já ouviu duas vezes, e você não quer mudança. Então você vai ser considerado um gentio, uma pessoa não aceita. Tudo isso é Bíblia. Amém? E esse moço saiu da igreja, nem precisou anunciar na igreja. Agora eu tenho certeza que não foi anunciado, mas foi ameaçado. Ele foi ameaçado de que seria anunciado, mas antes de anunciar na igreja, ele saiu da igreja. Então esse é o nível de correção que eu jamais quero chegar. Por isso que eu falei que o papel dos pastores é muitas vezes arriscar a vida, arriscar a imagem, correr risco da imagem, mas lutar para que nenhuma ovelha seja presa do urso, do leão, ou de Satanás, ou do pecado. Esse é o trabalho da igreja. Amém? Era isso que eu queria falar. E quando quando nós estávamos falando sobre esse tema, a gente começou a pensar em vocês, porque todos nós aqui temos um BO, irmão. Amém? Todos nós aqui temos um BOzinho. Ah, mas eu sou pastor. Tem, irmão. Tem. Sempre tem um BOzinho. Mas a coisa legal é que a Bíblia nos encoraja a buscar uma santificação. A Bíblia nos ensina assim: olha, você está em erro, você está em pecado, e eu sou poderoso para cobrir você, limpar você com o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica.
Mas você precisa buscar a santificação. O que é a santificação? Eu vou me esforçar para não pecar. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para não mentir, eu vou me esforçar para não falar um palavrão, eu vou me esforçar para não ser um... Meu Deus, é muita coisa. Tem que ter um esforço. Mas hoje, sem esforço nenhum, simplesmente Deus falou: eu vou celebrar, que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Não é uma Santa Ceia comum, é uma Santa Ceia onde nós vamos colocar aos pés do Senhor os nossos B.O.s, irmão. Eu não vou expor a vida de ninguém aqui, não precisamos fazer isso, porque é uma palavra que é particular, ela é pessoal. Você sabe que tem que ser mudado. Você sabe que tem que ser mudado. E olha, eu vou falar de novo. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não julgue. Você com certeza sabe de pecados de alguém aqui da igreja. Ore por ela. Fique de boca fechada. Quando nós encobrimos as transgressões dos outros, ou seja, eu não vou ficar difamando, eu não vou ficar falando, eu estou sendo crente. Você está sendo crente. Quando você... Lembra do Noé? Noé é o da arca, amém? Não é o da arca do pastor Orlando, não, é a arca de Noé. Deus fala para ele: eu vou acabar com tudo, cansei, é como se o homem tivesse bugado e Deus falou assim: eu vou desligar e ligar de novo. A gente faz isso às vezes no computador, faz isso no celular, né? Parece que ele trava, dá um shutdown, né? Deus fala assim: vou dar um shutdown porque a criação está toda bagunçada, vou acabar com tudo, né? E vou reinicializar. Gente, ele fez, usou Noé. Aí o Noé vai com a família dele, as águas baixam e ele volta à vida normal, faz lá um vinho da hora, né, um vinho bom, bebeu, se embriagou e foi dormir, dormiu nu. E um dos filhos entra na tenda e vê o pai nu, sai correndo, volta e diz para os outros: gente, vocês não sabem, o pai está lá, peladão, está nu. Os outros dois, que entendiam um pouco de autoridade, porque o pai é uma autoridade, infelizmente não se leva muito a sério isso, briga-se com o pai, fala-se mal do pai, agride a mãe, mata os dois aos poucos. Mas aqueles dois filhos que tinham entendimento do que era uma autoridade, eles entraram de costas, puxando um lençol para não ver a nudez do pai. Sabe o que significa isso? Por que você vai ficar falando do problema dos outros? O que você vai ganhar com isso? Você vai expor o problema dos outros? Não seja hipócrita. Protege as pessoas. Errou, falhou. A prostituta também. Jesus falou o que para ela? Vai e não peque mais, irmão. Nós até costumamos dizer assim: vai em paz e não peque mais. Foi lembrando dessa passagem aqui. Mas eu queria que você agora curvasse sua cabeça. Eu não quero falar do seu pecado. Eu quero que você analise os B.O.s que precisam ser restaurados. E pode ser até que o maior pecado que você esteja cometendo até hoje é não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. O maior pecado que eu cometi a minha vida toda, até os 35 anos de idade, foi acreditar nas religiões. Quando eu olhei para a Bíblia e vi que tudo que eu fazia aborrecia a Deus,
eram pecados que eu cometia por ignorância, mas aí eu tive notícias, eu tive informações que aquilo era pecado. Talvez você esteja vivendo esse pecado, acreditando em religião, acreditando em deuses que não podem mudar a vida de ninguém, e você acha que está mudando. O maior pecado que uma pessoa pode cometer é não entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Os nossos pecados que nos separavam de Deus foram cravados naquela cruz. Eu queria que você refletisse um pouco. Vidas ilícitas, vidas de promiscuidade, sexo ilícito, mentira, palavras obscenas, pensamentos obscenos. Se Deus está falando com você, e se você estiver entendendo, esta Santa Ceia vai ser uma Santa Ceia de reconciliação, porque a palavra de Deus, aleluias. Quero pedir para o grupo de louvor subir a esse palco. Oh, Jesus. Vai refletindo, não se preocupe com as pessoas que estão se movimentando no altar. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia dessa igreja. A palavra de Deus diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, aleluia, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Ou seja, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem precisa do perdão de Deus? Eu preciso do perdão de Deus por aquilo que eu cometi, por aquilo que eu venho cometendo. Você precisa também. Com seus olhos fechados, você vai ouvir esse louvor. Você pode até cantar se quiser, mas fica sentadinho, porque vai acontecer algo tremendo nessa manhã. O peso do pecado vai sair da tua vida. Você vai sair daqui hoje com a direção do Espírito Santo para mudar algumas coisas na tua vida. E depois que você decidir isso, depois que você falar isso para Deus, nós vamos servir a ceia. E este sangue, este cálice que representa o sangue de Cristo, vai entrar na tua vida para apagar, para te justificar.
Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Eu queria que você, se puder, ficar em pé. Você com certeza sabe de algum pecado que um irmão cometeu. Você talvez saiba de uma falha que alguém cometeu. E talvez você tenha emitido julgamento, talvez você tenha feito comentários. E o desejo do meu coração é que essa palavra hoje mude o teu pensar e o teu agir como crente. Que primeiro você tira a trave, o erro, o pecado da tua vida, para depois falar de alguém. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo, se você aceitar. Mateus 7, quando falou para mim, pare de julgar, porque do jeito que você me julgar os outros, do jeito que você medir os outros, você será julgado. Foi um esforço, porque eu sou que nem você, nós somos críticos. A gente tem vontade de... Tem hora que a gente tem vontade de pegar, principalmente certas pessoas que têm governos, né? A gente fala, não, mas eu posso, mas quem sou eu? E os meus B.O.s?
Então curve tua cabeça. Espírito Santo de Deus, só quem pode convencer uma pessoa do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Então fala comigo, fala conosco nessa manhã, para que a gente possa lançar todas as nossas mazelas aos teus pés e sairmos daqui, no mínimo, perdoados pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados desta congregação. Perdoa os pecados. Pede perdão para Deus aí, irmão. Pede perdão para Deus. Sabe, às vezes tem situação que nos constrange até a nos ajoelharmos. Eu não quero saber o tamanho do teu pecado. Eu quero mudar de vida. Perdoa, Senhor, os pecados. Perdoa. Olha, olhe para mim, por favor. Eu olho para o relógio e falo, eu tenho que servir a Santa Ceia. Eu olho para a Bíblia e Deus fala, leia a minha palavra. Havia um homem chamado Jonas, que Deus deu uma ordem para ele. Ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. Ele foi para outro lugar, diferente de onde Deus o queria. Ele entrou num barco. E esse barco começou a sua viagem, e logo em seguida, Deus manda uma tempestade. Esse barco teve prejuízo, eles tiveram que jogar a carga fora, para evitar um dano maior. E todo o pessoal daquele barco, com diferentes religiões, começaram a clamar, cada um ao seu Deus. E o Jonas estava lá embaixo, dormindo, sono profundo, diz a Bíblia, vivendo um pecado da desobediência, mas estava num sono profundo. Os tripulantes foram lá e o acordaram. Eu acho que esse culto de hoje é Deus usando esse altar, essa palavra, esse microfone, para chacoalhar as nossas vidas, porque muitas vezes estamos dormentes no pecado, estamos dormindo como se estivesse tudo bem. E os tripulantes daquele barco chegaram para o Jonas e falaram para ele, quem é você? De que povo você é? Por que está acontecendo isso conosco? E Jonas respondeu, eu sou hebreu, e eu completei aquele que desobedeceu. Eu sou Jonas, eu sou hebreu. Nós somos o Jonas hoje. Talvez estejamos dormentes, com pecados que Deus está chacoalhando hoje para tirar. Feche seus olhos. Teu sangue todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. O sangue pela minha vida. O sangue de Jesus é sobre a tua vida nessa manhã. Teu sangue. O sangue de Jesus vem para tirar toda a sujidade. A cruz mostra a tua graça. Tira o peso da acusação. O amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Esse sangue está aqui disponível para você hoje. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração,
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Os olhos fechados ainda, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando. Tem gente que acha que não merece o perdão de Deus. Já pecou tanto, já caiu tanto e acha que não merece o perdão. Acha que Deus não está te escutando. E o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer: eu estou te escutando. Eu estou te escutando. Toma posse do meu perdão hoje. Eu estou te escutando. Participa da ceia, porque eu estou te escutando. Eu escuto a tua voz. Eu vejo as lágrimas descerem. Aquele que mais chora perante o Senhor é o que mais Deus ouve. Participa da ceia, irmão. Não fica sem participar. Peça perdão a Deus e participe da ceia no nome de Jesus Cristo. Agora você me ajuda a orar por esses elementos. Aqui estão os elementos da Santa Ceia, Senhor. O pão que representa a tua carne, o suco de uva, o vinho que representa o teu sangue. Nós te pedimos, Deus, quando tomarmos essa Santa Ceia, quando comermos o pão e tomarmos o cálice, que todo pecado seja morto dentro de nós. Que a voz do inimigo, a voz do diabo se cale em nossos ouvidos. Nós somos filhos teus, Senhor. Nós somos teus filhos. Por isso nós tomamos posse deste perdão. Tomamos posse, Senhor, hoje, daquilo que o Senhor tem para nós. E vamos viver uma vida santificada em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos todos nos sentar e vamos receber para cearmos juntos. Amém. Teu sangue leva a minha bem, todas as alturas, ouça tua voz, de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada
sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Eu sou livre. Para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu Espírito Santo, eu creio em corações quebrantados e contritos. Eu creio, Deus, que o Teu Espírito Santo nos aperfeiçoa nessa manhã. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu creio também, Senhor, que esse pão, que representa o corpo de Cristo, vai fazer parte do Teu corpo agora. Irmãos, esse pão, esse elemento, representa o corpo de Cristo. É o alimento que te fortalece espiritualmente. Que a palavra de Deus continue na tua vida, abrindo os seus olhos e te livrando dos enganos de Satanás. Quem é você para julgar? Coma esse pão em memória de Cristo. Erga o cálice, cálice de uma nova aliança, o cálice que representa o sangue de Jesus que nos purifica, que nos justifica. Eu não sei do que o diabo tem te acusado, eu não sei os pecados que ele tem te aprisionado, mas eu creio que este sangue traz agora uma nova vida para você. Traz uma nova mente, um novo sentimento, um novo zelo pelas pessoas. Oh Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, nós te amamos. Venha nos cobrir com este sangue. Venha apagar, Senhor Deus, venha apagar. É com esse entendimento. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Beba o sangue da reconciliação, o sangue que te purifica. Aleluias. Celebramos a vida, celebramos a reconciliação, celebramos a vitória de Cristo, celebramos o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos justifica. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Oh, aleluia. Cante. Que nos lava dos Pecados. que nos traz Restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.
mão no teu peito, por favor. O Espírito Santo de Deus quer que eu faça uma oração para você que entrou nesse lugar precisando de uma oração, precisando de uma cura, precisando de algo especial. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas você sabe que Deus está falando com você. Põe a mão no teu peito agora. Espírito Santo de Deus, flui. Entra agora, Senhor. Tem enfermidades que precisam ser curadas aqui. Deus está dizendo: eu estou curando agora. Cura, Senhor, cura, cura. A tua palavra foi enviada para nos sarar. Seja agora sobre a vida de cada pessoa nesta sala, sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando aqui. Recebe, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Aplaude ao Senhor gostosamente, glória a Deus. Aleluias. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, obrigado por esse dia. Você que estava nos acompanhando, que Deus te abençoe. Quero te convidar a estar conosco nos cultos das 20 horas de quarta e das 10:30 da manhã no domingo. Valeu? Deus abençoe, fique na paz. Irmãos, um domingo mega, hiper abençoado sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mulheres, se você calça 34, fala com a minha esposa. Nós ganhamos muitos pares de sapato número 34, sapatos